Olá patrão, olá patroa, eu sou o Cristiano e hoje vamos falar sobre processos de solda, máquinas de solda. Se você está pensando em comprar uma máquina de solda, esse vídeo é para você. E eu estou aqui para que você não rasgue o seu dinheiro. Eletrodo, MIG, MAG ou TIG, qual a máquina faz mais sentido para o seu processo? Fique comigo nesse vídeo que nós vamos explicar de forma simples e objetiva a diferença entre cada processo, sem esse monte de terminologias técnicas ou teorias. Bora lá comigo, me segue! Nesse vídeo, nós vamos falar das máquinas de solda a arco elétrico. Todas as máquinas que nós vamos falar aqui hoje, elas utilizam o mesmo conceito. Elas geram um arco elétrico esse que aumenta a temperatura do material de adição, fazendo com que duas peças sejam fundidas, coladas, soldadas, de forma que você tenha a solda feita nos padrões que você precisa para o seu trabalho. Essa solda, ela pode ser feita com eletrodos revestidos, arame, no caso da MIG e da MAG, ou utilizando a tocha de tungstênio das máquinas TIG, aonde você vem com as varetas de materiais de adição. O primeiro processo que nós vamos abordar nesse vídeo é o processo de soldagem com eletrodo revestido. Esse processo é a porta de entrada da soldagem, pois as máquinas utilizadas para esse processo são muito mais baratas que as outras. E essa é uma solda muito versátil, pois você consegue fazer diversos tipos de estruturas e tipos de soldagem com esse tipo de máquina, podendo utilizá-las em ambientes internos de oficina ou externos, aonde você precisa levar essa máquina a um local um pouco mais alto, com uma estrutura metálica de telhado, ou que você precisa de mais mobilidade, pois as máquinas a eletrodo revestido hoje em dia existem marcas e máquinas muito leves que você consegue transportá-las facilmente de um lugar para o outro. Então, realizar aquela solda numa estrutura metálica de um telhado lá no alto é muito mais fácil utilizando uma máquina desse porte. Agora vamos falar do processo MIG. Imagine que você tem uma serralheria onde você constrói vários portões durante o dia. Usar uma máquina com eletrodo, onde toda hora você precisa ficar substituindo os eletrodos quando estão acabando, isso faz com que você perca tempo. E nesse processo industrial dentro de uma oficina, tempo é dinheiro. Então a MIG, onde você utiliza os arames, é muito melhor, pois ela irá permitir que você faça muitas soldas antes de substituir o consumível, que é o arame que está na máquina de solda. Essa solda, ela é uma solda muito versátil, fica bem acabada, pois ela não cria aquelas crostas por utilizar o gás inerte, por isso o nome MIG, para proteger o cordão de solda. Essa solda é para aquela oficina que quer ter volume, produtividade. É uma solda muito boa e o gás geralmente utilizado nesse processo é o argônio. O processo de soldagem MAG, ele é muito similar ao processo MIG, ele utiliza a mesma máquina. A única diferença entre o MIG e o MAG é o gás utilizado. Na MIG, o gás é inerte. Na MAG, o gás é ativo. Quando você está fazendo soldas
Utilizando o processo MAG, você consegue cordões limpos, uma boa produtividade e um excelente acabamento na sua solda. Já o processo TIG, ele é utilizado quando você precisa de uma solda excelente, com um excelente acabamento. Aquela solda em inox, aquela solda em alumínio, aquela solda que vai ficar exposta e tem que ser muito bem acabada, polida. Praticamente, ela não pode ser percebida por quem olha a peça que foi soldada. O processo TIG, ele é praticamente isso. É o processo mais refinado de soldagem. É uma solda mais lenta, claro, mas é uma solda que fica com um excelente acabamento. Tá bom, Cristiano, mas qual máquina é melhor? Nenhuma máquina é melhor. Cada processo de soldagem, ele foi desenhado para uma necessidade específica. Se você faz muito trabalho em campo, a solda eletrodo revestido é a indicada para você. Se você trabalha em uma oficina, parado na bancada, onde a produtividade é o seu foco, MIG, MAG irá atender você perfeitamente. Agora, se o que você precisa é uma solda com excelente acabamento, você vai fazer uso da TIG. Então, cada processo ele tem a sua particularidade e a utilização dele depende do trabalho que será realizado. Pois bem, patrão, patroa, eu espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês a direção de qual máquina adquirir. E hoje, no rodapé desse vídeo, irei estar deixando links para que você possa conhecer e, caso queira adquirir alguma máquina, dessas máquinas que foram faladas hoje. Eu vou deixar 5 links de eletrodo revestido e 5 links de máquinas multiprocessos, que fazem tanto eletrodo como MIG, como MAG e como a TIG também, desde que você adquira os acessórios necessários para cada processo de soldagem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seu amigo, se ele estiver pensando em comprar uma máquina e não sabe qual comprar. Nos próximos vídeos, iremos falar sobre cada processo, onde eu irei explicar mais a fundo o processo eletrodo revestido e depois os processos MIG, MAG e TIG. Muito obrigado e até a próxima!